Boa noite a todas e todos. Bem, incrível rever este filme depois de quanto tempo, né? Acho que 17 anos. Eu lembro, assim, lembrava, eu só revi agora na sessão, né? Não pude ver antes para preparar a conversa, mas se confirmou para mim uma impressão que eu trazia daquela sessão de um filme de grande complexidade, assim, né? Que enfrenta a complexidade da história recente desse povo, assim, lidando, né, com eles, com a experiência deles, como ele reivindica, como, enfim, como atores políticos, como sujeitos da própria história, né? Um filme feito de muitos debates. Mas, enfim, eu queria só dizer que essa sessão é uma homenagem, como o Júnior anunciou no começo, né? Uma homenagem ao Comolli, esse grande pensador, teórico, crítico, realizador de cinema, que, para nossa sorte, se tornou também alguém muito próximo do Fórum Doc, de Belo Horizonte. E desde que o Rubinho refaz essa história um pouco no texto, né? Um texto muito bonito, como disse a Júnia, desde que em 2001 o Fórum Doc organizou na 5ª edição uma pequena retrospectiva dos filmes dele, publicou alguns ensaios seminais sobre o cinema documentário, como ele tinha escrito até então, né? E de lá para cá, enfim, a força desse pensamento, né? Dessas ideias continuam, seguem reverberando entre a gente. E a ideia é um pouco, né, rememorar, acho que fazer circular um pouco mais essas ideias, esse pensamento entre a gente, rememorar alguma coisa da presença do Comolli entre nós. Eu vou fazer, às vezes, mais de mediadora aqui da conversa, porque César e Rubinho são diretamente responsáveis, né, pela presença do Comolli entre a gente, pela publicação dos textos, pela publicação posterior do livro, Ver e Poder, pela editora da UFMG, enfim, se tornaram grandes amigos dele também. Então, faço mais a mediação, faço um ou outro comentário sobre o filme, a partir da entrevista que eu e o Rubinho fizemos com ele também. Mas já passo a palavra e depois a gente abre para o debate, né? Vamos começar com as falas iniciais aqui do César e do Rubinho. Bem, você podia começar a partir do seu texto tão bonito. Eu sigo. Bom, César, a gente falou antes, eu falei, não, começa, César, ele ficou, não, você começa, ele ficou nessa hora. Mas eu acho que vou falar uma ou duas palavrinhas só para a gente conversar mesmo, acho que melhor, né, ouvir, André tá ali, o pessoal que... Ribão, Vansan, e Júnior, Tata, enfim, o pessoal Bruno. A gente, assim, eu tinha falado, não vou falar nada porque eu já escrevi aquele texto que eu tinha para falar, tá ali, César não fala, mas eu queria lembrar uma coisinha que eu falei rapidinho no texto, talvez desdobrando um pouco isso, porque o Comolli era muito, como é de se esperar, ele era muito conhecido na França, em Paris, né? E eu me lembro, eu não sei se foi em 92 ou 94, que eu estava no Festival do Real, lá no Centro Jorge Pompidou, e eles falaram, vamos encerrar o Festival Cinema do Real com um filme inédito do Jean-Louis Comolli. E estava uma efervescência, eu mal conhecia o Comolli, achava que ele fazia filme, achava que ele escrevia, né, textos no Cahiers de Cinema. E tinha muita gente lá para ver o filme que ninguém sabia, era uma sessão surpresa, ninguém sabia que filme era. E lotado, um auditório muito grande assim, e muita gente. E o filme eu vi a primeira vez, foi o primeiro filme do Comolli que eu vi, um filme, eu acho que são esses filmes duros de assistir do Comolli, eu acho, para um público, né, mas
Esse aqui, por exemplo, de hoje, né, Les Esprits de Cognambo, eu acho que para quem não conhece a história, não sei, eu fico imaginando, para quem não conhece, não sabe a história da Nova Caledônia e dos Kanak, né, você tem que ver o filme umas 2 ou 3 vezes para entender do que se trata, né? Inclusive, ele fala assim, de forma muito implícita desse conflito de 85. Talvez o Vincent saiba dessa história, que Nova Caledônia ainda hoje é colônia da França, né? Para quem não sabe, mas tem esse povo Kanak incrível, foi escrito, tem teses várias sobre eles, mas esse evento de 85, 84, que, né, são assassinados os líderes Kanak, Mitterrand era presidente da França na época, foi um evento muito comentado na França, né? Os franceses, poxa, além de ter uma colônia lá, que é longe pra caramba, né? Melanésia, daquele lugar, tão longe, a gente é capaz de matá-los ainda hoje, né? Isso era 85, mas não sei como está a situação hoje, mas talvez não esteja muito diferente do que era naquela época. O filme tem várias camadas, é muito, né? Mas é muito fiel ao que o Comolli pensou enquanto potência do cinema, como a colocar o cinema para que ele seja apropriado pelos personagens, né? Então, assim, essa ideia de que, bom, tem um antropólogo ali que conduz boa parte do filme, que é o Alain Bensard, mas, né, o filho do Antoine é o que, né? Ele é o protagonista principal, e parece que o filme é ele recontando e contando essa história e os dilemas vividos pelos Kanak, né? Dilemas terríveis ainda hoje, né? A gente faz um acordo com uma grande mineradora canadense, né? E colocamos as nossas montanhas para serem, enfim, devoradas pela mineração, ou a gente não consegue resistir como um povo, né? Enquanto a gente... Então esse eu acho que é o dilema deles, que eu acho que talvez um dilema de outros povos indígenas colonizados pelo mundo todo. Mas é um filme difícil, né? Como era, voltando então à história do filme a verdadeira vida no escritório, né? Nos escritórios, que é um filme sobre a burocracia, né? Você vê um filme... A gente passou naquela época. Então eu vi esse filme no Cinema do Real em 94, por aí. Não conhecia muito como eu li. E depois tem toda a história que a gente conta, que já é mais, né, que ele também conta nesse texto que ele escreveu, publicou primeiro em francês, depois a gente traduziu na Tevis e tal, que em 2001 ele veio pela primeira vez no Brasil e a gente foi muito impactado por aquele texto sobre o risco do real, né? Não é o único, mas esse texto que aparece em 2000, 2001, parece que o Comolli, que já tinha toda aquela passagem pelo Cahiers du Cinéma, no tempo auge, no tempo auge do Cahiers du Cinéma, nos anos 70, então um diálogo intenso com toda, né, a Nouvelle Vague, todo o cinema francês, e ele, né, já conhecia muito, claro, já tinha lido, né, Foucault, Guy Debord, que tem uma importância muito grande no pensamento dele, essa coisa da sociedade contra o espetáculo. Ele já pensava nessas coisas em relação ao cinema, mas parece que o documentário trouxe para ele essa oportunidade de mostrar realmente um cinema contra o espetáculo via o documentário, né? Acho que é mais que resiste e tal. Resiste à espetacularização do mundo, não só na ficção, mas, né, em vários outros... A sociedade contemporânea capitalista e tal. Mas... E aí depois eu fui entendendo um pouco mais o pensamento do Comolli e tudo. E a gente tem que lembrar o seguinte, que esse filme que a gente acabou de ver, L'Esprit de Cognambo, é um filme que o tema central é a colonização, né? E como sair da colonização. Eu acho que o Comolli sempre perseguiu isso, porque ele nasceu na Algéria, né? Para quem, acho que boa parte das pessoas aqui sabem disso. E
Então, ele viveu um período da Guerra de Independência da Algéria, deve ser de 62 a independência da Algéria. Então, durou uns 8 anos essa guerra, 54 a 62. Né? Ele viveu todos esses dilemas de um francês nascido numa colônia, né? E como... eu me lembro de uma passagem, não sei, acho que foi até o Comolli que me lembrou um discurso do Fanon, uma vez, porque quando ele estava pensando nas guerras de independência, ele chegou no momento, tinha gente que pensava que tinha que negociar com os colonizadores, né? E o Franz Fanon falou, olha, é impossível, nós vamos perder, né? Não vai ter jeito, a única maneira, pelo diálogo e pela política, nós não vamos dar conta de enfrentar, nós temos que, enfim, a guerra de descolonização vai ser uma guerra violenta, o Franz Fanon falava assim, essas coisas. Então, e aí já quase que numa entrevista recente, vou falar isso, passar por César, o Comolli era um cara, né, claro que ele escrevia compulsivamente, estava escrevendo até no final da sua vida, né, produziu uma... mas além disso, ele fazia esses filmes, mais de 40 filmes, né, os filmes deles não são muito apreciados pelo público, como a gente imagina, né? Mas os textos, sim, os textos do Comolli são textos muito lidos, foram muito lidos, sobretudo na França, um pouquinho por nós aqui em Belo Horizonte, acho que não foi nem no Brasil, né? No mesmo tempo que ele veio para o Brasil, ele foi também para a Argentina, ele tem uma boa relação com o pessoal lá da Argentina, e o pessoal também leu, acho que traduziu o Ver e Poder na íntegra, em espanhol, né? O que nós não fizemos, nós traduzimos apenas uma parte dos textos deles. Então ele teve uma relação assim, fora do Brasil, não sei em outros lugares, mas aqui ele foi lido não por muita gente, mas por pessoas que leram com muita atenção, assim. Então, mas ele era então um amante do cinema, ele via todos os filmes, né? E ele via os clássicos, né, tipo Vertov, Robert, lia e dava nos seminários, falava sobre eles, né, começava, boa parte dos seus seminários, ele começava com os irmãos Lumière, ele dizia, olha, para você começar a entender cinema, vamos começar do começo mesmo, né. Claro, Godard, esse povo todo, Truffaut, Pasolini, ele era um grande admirador do Pasolini, mas ele tinha uma verdadeira paixão pelo cinema novo, né? Pelo que está sendo produzido de recente. Então é por isso que aqui em Belo Horizonte ele apresentou, pelo menos para mim, pela primeira vez, quando ele veio, Pedro Costa, né? o famoso Quarto de Wanda, que a gente viu que aquela sessão, né? Eu sempre lembro dessa sessão como algo que me incomodou profundamente, mas obrigava a gente a ficar até lá no final. O Wang Bing, né, para além dos trilhos, que dura 10 horas, 12 horas. Todos são cineastas muito jovens, né, muito provocativos. Né? O Mograbi, enfim, ele tinha uma tensão muito... Há pouco tempo eu li uma entrevista do Comolli falando, eu não sabia disso, assim, quais os 4, alguém pergunta, quais os 5 cineastas, vocês conhecem isso, os 5 cineastas brasileiros mais importantes? E ele falou, é difícil falar isso, né? Difícil, os 5 mais importantes, ele era Godard, claro, aí ele... Não, Godard, Glauber Rocha, Glauber Rocha, né? Claro, o Glauber... indiscutível, e aí ele até cita que ele conviveu muito com o Glauber no tempo que ele estava morando em Paris, né? Glauber morou não sei quanto tempo em Paris, mas eles conviviam muito. Glauber, indispensável. Nelson Pereira dos Santos, Léo Richman, acho que posso estar dando errado, mas acho que foram esses que ele falou. O Léo Richman, o Nelson Pereira, eu falei, o Eduardo Coutinho. E, por final, ele pensou assim, Cal Guimarães. Sim, tem essa entrevista também.
Assim, mas ele tinha visto os filmes do Cal, como viu os filmes do Van Sant, essa capacidade dele de ver e ver então era um cara muito apaixonado pelo cinema e acreditava no cinema como não só uma ferramenta política, né? Todos os textos que ele escreveu, aliás, Como Filmar o Inimigo, são textos e reflexões extremamente profundas, atuais, nesse tipo, o cinema dele é contra, de certa forma, a crítica dele contra o que a gente poderia chamar de um cinema militante, porque ele acha que não basta ser militante, né, para ter uma posição, você tem que fazer o inimigo, como é nesse filme, que dá para ver, nesses colonos, parece que são os mesmos daqui, né, aqueles caras com aquele chicote, os colonizadores, né? Mas, enfim, ele acreditava, ele era um amante do cinema, no sentido de que ele gostava muito e vivia o tempo todo pensando e escrevendo. Aí, há pouco tempo, ele te falou assim, olha, eu acredito ainda no cinema, porque se eu deixar de acreditar no cinema, aí a gente tem que passar para a luta armada. Pegar em armas. Né? Senão, então, ou é a revolução pelas armas, eu acho que isso tem a ver com o período dele da luta contra o colonialismo, ou é o cinema. Né? E claro que ele acha que o cinema ainda tinha essa potência, assim, não como uma ferramenta de, como eu estou dizendo, militante nesse sentido, mas assim, uma ferramenta para pensar e transformar o mundo pelo cinema, inclusive não só por pensar o mundo, né? Pensar o mundo pelo cinema e transformar o mundo com o cinema, né? Eu acho que ele pensava, vou passar já para essa processão, mas o Comolli gostava muito de dizer que não tem mais como a gente fazer essa partilha, o mundo real e o cinema, de um lado. Né? E quando ele falava isso, ele falava do cinema no sentido mais amplo, inclusive ele fala, né, nas entrevistas, até um telefone celular, que você faz um plano, né, se você entende isso. E ele falava isso no comecinho da popularização do uso do celular. Né? Aí ele diz assim, como que realmente hoje você, antes de ver o mundo, você faz uma imagem sobre o mundo e depois você lê o mundo através dessas imagens que foram feitas sobre o mundo. É nesse sentido que ele dizia que, né, o mundo está, assim, não há mais essa partilha entre o mundo real e o cinema nesse sentido mais amplo que tem, né, que a gente pode pensar. Bom, isso é só não vou falar mais para deixar ouvir o César e ouvir vocês. Obrigado, Rubinho. Você pode continuar depois. Então, o Rubinho escreveu esse texto super bonito, assim, que recupera essa passagem, né, do Comolli aqui entre nós. Eu vou começar por aí, eu vou ler um trechinho desse texto dele, né, que foi publicado na revista Deveres. O Rubinho cita um trecho do texto também. E nesse texto que ele escreveu, Viagem, né, a Belo Horizonte, né, ele vai, claro que são os nossos amigos que levam ele para esses lugares, mas ele passa por lugares muito importantes aqui, que ele vai a um terreiro de Candomblé, depois ele vê também uma festa que reúne o Reinado do Rosário, né, e depois ele tem um encontro com os Machacali na universidade. Então, e é muito interessante essa maneira como ele vê o que estava acontecendo entre nós. Assim, eu acho que ele tinha uma sensibilidade para essa mudança. Eu lembro que quando ele chegou para dar o primeiro encontro na universidade, eu acho que, Rubinho lembra, acho que foi até na Cantina da Letras, né, que a gente se encontrou, porque nessa vinda foi Rubinho que teve essa ideia. O IEAT, o Instituto dos Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade, tinha aberto a chamada cátedra, e Rubinho então teve essa ideia de convidar o Comolli para vir assumir essa cátedra, e ele ficou aqui mais de um mês conosco. E a ideia era que ele apresentasse os filmes em várias escolas, né, na Letras, na Fafiche, no Direito, na Medicina. A gente tinha que cumprir esse programa do transdisciplinar, né? Que a gente quase que cumpriu esse programa inteiramente. A gente só não conseguiu mostrar esse filme muito bonito dele, O Nascimento de um Hospital, que seria exibido lá na Faculdade de Medicina,
Era um sábado pela manhã, quando foi assim, já era tarde da noite, ele falou, não vamos mostrar porque eles são os inimigos. E depois, quando... eu sempre lembro disso, assim, quando aconteceu o golpe contra a presidente Dilma, e mais de uma vez, quando eu ia consultar com os médicos, e os médicos eram a favor do golpe. Eu sempre lembrava disso. Claro que as razões eram outras, mas de qualquer forma, né, a aliança dos médicos aos setores corporativos, assim, e essa discussão que não houve em todo o nascimento desse hospital, o filme, que conhece esse filme, um filme muito, muito bonito, uma maneira muito generosa com que o arquiteto imagina o hospital aberto à vida da cidade. E foi ao comentar esse filme que a gente não mostrou aos médicos, né? É importante dizer isso porque nós estamos saindo, espero, desse período de muito adoecimento, de sofrimento e de uma implicação do Estado no adoecimento e nas mortes, né, que foram milhares. Importante dizer isso, assim. Ao comentar esse filme que não foi mostrado a eles, aos médicos, né, ele formulou eu acho, umas definições mais bonitas do documentário, que eu acredito que ele diz assim, que o documentário é uma escrita com as forças do fora. É isso o documentário, essas forças do fora são as forças do real. E acho que ele sempre, ao comentar vários e vários filmes, ele mostrava como a cada vez o cinema inventava uma maneira de construir uma relação com essas forças do fora, né? E essas forças do fora são o real mesmo, mas são sobretudo os outros. E quando nós encontramos com ele nos primeiros encontros, assim, ele perguntou a mim e perguntou ao Rubinho um pouco sobre a cidade. Eu lembro que ele ficou num hotel ali no Alto da Afonso Pena, né? E logo chegando à universidade, ele perguntou assim, na universidade, onde é que estavam os estudantes negros e negras? E perguntou também pelos indígenas, onde é que estavam os estudantes indígenas, né? Isso era 2005. Para vocês terem uma ideia, em 2005, na semana passada, a UFMG fez mais uma edição do Novembro Negro, e escutando a professora Nilma Lino Gomes, ela que foi criadora do programa de formações das políticas afirmativas na UFMG, ela disse que em 2004 não se utilizava a palavra cotas raciais, falava-se de cotas étnicas. E ela conta que nesse ano, quer dizer, pertinho da chegada do Comoli, a UFMG estava começando a fazer essa discussão, foi a professora Nilma Lino Gomes, né, a professora da FAI, que lançou esse programa, completou já há 20 anos, né? Não se utilizava essa palavra, e ela faz uma apresentação na reitoria e pela primeira vez menciona-se que sim, as cotas eram étnico-raciais, né? E eu estou dizendo isso porque claro que muita coisa mudou na universidade, e mudou sobretudo porque eles, né, os povos indígenas, povos afro-brasileiros, o movimento negro, né, e os movimentos indígenas, né, eles abriram as portas da universidade, né, e fizeram várias mudanças na vida social mesma, né, e o cenário hoje ele é outro, né. Então eu gostaria de lembrar assim, o que estava acontecendo conosco em 2005, o que estava acontecendo com o cinema, e tudo o que mudou, né? Tudo que também se transformou, já que ele era, né, um pensador e um cineasta do devir, né, da transformação, sobretudo interessado em dizer como que o espectador é sempre um ser em devir, transformado pelos filmes, né, transformado pelo que ele vê, pelo que ele escuta, pelo que ele troca junto com os outros espectadores. E eu sempre gosto de lembrar isso, eu digo a Júnior, digo ao Rubinho, todos os amigos do Fórum Doc, o tanto que esse espaço tem sido importante ao longo dos anos, o tempo veio passando, né? E o Fórum Doc foi e é essa comunidade, né, dos espectadores em devir, né? Eu mesmo me digo que eu me tornei
em parte, espero me tornar em outras coisas, mas devo a tudo isso que aconteceu aqui, né? Vendo os filmes, encontrando as pessoas, conversando, enfim, o cinema é efetivamente um modo de transformação intersubjetiva, né? Não vou dizer subjetiva porque tem sempre um encontro com o outro filmado, o outro que a gente escuta, o outro que a gente filma, o outro com o qual a gente conversa. Então, acho que é uma palavra também para dizer do que mudou, do que se transformou e da maneira como ele contribuiu para essa transformação, né, ao longo desse tempo que a gente não se encontrava e volta e meia trocando e-mails, ele mandando os livros para a gente, ele sempre mandou os livros para a gente, depois que, né, a ideia veio da Júnia, né, de vamos traduzir esse livro, a Filmes de Quintal vai bancar esse livro, temos que traduzir, foi incrível, a gente se lançou nessa aventura da tradução. Ele sempre mandava para a gente os livros, mandava mensagem, né, quando eu respondia eu também dizia que as palavras dele continuavam a nos fazer companhia, né? Então eu vou ler algumas dessas palavras que continuam a fazer companhia. Eu já achei isso, já achei aqui. Então é esse trechinho que ele vai à escola de música, como esse projeto era, né, a gente saía passeando com ele em diferentes escolas e mostrando os filmes. Nesse momento ele chega à escola de música, lá ele encontra a Rosângela e vê os Machacali mostrando desenhos e mostrando filmes, né? E ele escreveu isso assim, que eles estão conversando, mostrando os filmes, estão também telefonando lá para falar com as suas famílias, enfim. Ele diz assim, que eles frequentam as lanchonetes do imenso campus, dão cursos de música e canto para os estudantes, a maioria brancos. Vendo as tomadas, filmes e fotos dessa visita de papéis invertidos, tem a impressão de que o Brasil é feito de uma infinidade de fronteiras interiores, visíveis ou não, que se apagam e se refazem à medida que são transpostas. A realidade múltipla do país parece escapar a qualquer tomada firme, e é nisso que talvez esteja aquilo que anima e legitima o procedimento documentário, e fascina, enlouquece os documentaristas brasileiros. O fato de que o que está em jogo nesse incontrolável e mesmo impensável território, nesse povo múltiplo, nessas divisões não abolidas, um radical não domínio, uma complexidade jamais verdadeiramente encetada, uma fabulosa cascata de epifanias imprevisíveis e renovadas que nada podem suscitar além de um desejo imenso, insaciável, frustrado, místico. Terra em transes. Volto a esse trecho várias e várias vezes, né, imaginando que, e penso que vocês imaginam comigo, né, né, durante esse tempo, quem são esses que estão fazendo esse cinema, quando eles perguntavam, né, onde é que estavam essas outras pessoas na universidade, onde é que estavam os estudantes indígenas, onde é que estavam os estudantes negros e negras, né, eles estavam já na universidade, mas sobretudo eles estavam já fazendo o seu cinema, né, e o que é interessante é de imaginar tudo que mudou no cinema, que agora, né, é feito por esses sujeitos, né? E o tanto como nós pudemos presenciar, né, nesses 17 anos, como esses sujeitos que estavam chegando na universidade ainda timidamente, né, naquele momento, qual foram, né, tantos filmes, tantas obras que eles nos ofereceram, sobretudo nesse espaço aqui, né? E aí, para terminar, duas pequenas experiências, né? Nesse texto aqui, ao final do texto, ele lembra, né, para fechando esse texto, que estávamos lá no bar do Careca, né, depois ele tem uma parte que não está aqui, mas quando a gente tem um momento que a luz apaga, né, Rubem, tinha um jogo na televisão, enfim, a gente sai lá do bar do Careca e a gente encontra uma série de meninos que estavam vindo assim pela rua, ali no bairro Cachoeirinha, né, na época eu morava lá mais pertinho do Cachoeirinha. Aí aquele monte de alunos vem descendo da rua e ele pergunta assim, eles estão vindo do cinema? Vocês lembram?
Aí eu falei assim, não, eles estão vindo da escola. Hoje eu fico imaginando assim, que aqueles que estavam vindo da escola não estariam hoje fazendo o cinema, de certa maneira, como se a escola e o cinema apareciam separados ali, né? Mas, no entanto, alguma coisa mostra que o que aconteceu nesse país, ou pelo menos eu gosto de imaginar, que talvez vários, se não aqueles, mas em muitos lugares do país, os alunos que estavam saindo da escola, que passaram pelas escolas públicas, graças às políticas sociais que existiram nos governos Lula e nos governos da Dilma, e também por imaginar tudo aquilo que de alguma maneira passou pelas políticas públicas, vieram a fazer o seu cinema e também vieram a ver filmes. Fico imaginando se não foi isso que aconteceu, né? Ou que já estava acontecendo, e talvez ele estava vendo coisas que naquele momento a gente não via de todo e passamos a ver junto com ele, né? Bom, então gosto de imaginar que alguma coisa promoveu esse encontro e que vocês sabem, um encontro muito difícil por causa dessa fratura imensa que existe no nosso país, que infelizmente separa esses universos, mas também que eles se aproximaram tantas vezes, né? As escolas e o cinema, a juventude e o cinema. Eu acho que é uma coisa muito importante naquilo que ele denominava como uma função ética, política, social do cinema, que é construir uma cena onde sempre uns se davam a ver aos outros, né? E o cinema é essa mise-en-scène da diferença, por assim dizer, né? Distribuída entre quem filma, quem é filmado, quem aparece no filme, quem vê aquele que aparece. Enfim, acho isso uma bela definição do cinema. Bom, e a outra pequena história, para terminar, é que, bom, passa 2005, ele não volta aqui, eu vou reencontrá-lo 7 anos depois, a convite da Juliana Araújo e do Matheus Araújo. Eles organizam um colóquio dedicado ao Pierre Perrault. Acontece, inclusive, alguns filmes acontecem aqui, são exibidos aqui, acontece também no Rio, que eu vou ao Rio, e tem também uma outra encontro muito bonito na Paraíba. E depois acontece um encontro nos Ateliers Varran, lá em Paris. Aí eu consigo, não me lembro bem que eu consegui ir. E chego lá e ligo pro comandante e falo que estava muito contente, esperava muito encontrá-lo. Ele diz, claro, vem aqui em casa, vamos tomar um café, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, claro, vai ser ótimo, enfim, vamos sim, né? Mas começa a programação amanhã, a gente vai se ver lá nos Ateliers Varran. Ele, não, sim, vamos nos ver lá. E ia passar um filme dele, aquele filme dedicado ao Pierre Perrault, daquela série Cineastas do Nosso Tempo, e ele faz com o Pierre Perrault, né? E ele está muito jovem, aparece nesse filme, conversando assim na beira do mar, uma conversa linda sobre o cinema, ele muito, muito jovem. E a gente já tinha utilizado aquela aparição dele no Alphaville, acho que foi uma sugestão do Oswaldo Teixeira, na capa da tradução. Então, 2 imagens dele jovem, né? E aí ele passa o filme, ele iria comentar o filme, ele não aparece lá nos Ateliers Varran, e aí a pessoa dos Ateliers Varran, acho que é Claude, ele diz, explica, mas não explica muito bem, as pessoas ficam preocupadas se ele estava doente, o que estava acontecendo, fala-se da companheira dele, ela sim que já estava adoentada. E aí eu ligo para ele, ligo para ele acho que no outro dia, e digo assim, que eu havia visto ele ontem, mas há muito tempo atrás, quando ele ainda era jovem. Aí ele disparou a rir, assim, dizendo que como é que o cinema faz essas coisas com a gente, acho que a palavra que ele utilizou é drôle, né? Drôle de choses. E começou a rir. Eu achei, nossa, será que eu dei um fora? que tinha me tocado muito, que ele não tinha estado lá e, no entanto, né, ele estava lá no cinema, ainda muito jovem, e ele disse, aí eu peguei, mas que já tinha sido, eu falei, não, mas esse encontro ainda vai acontecer. Ele disse que ainda esse encontro aconteceria. Depois ele marca novamente, né, que eu deveria ir lá na casa dele e tal, e desmarca uma segunda vez. Eu falei, não vai acontecer, né, esse encontro. E aí ele fala um pouco mais, e parece que ele já estava escrevendo esse livro, que veio um livro de memórias, né? É um terraço, Algérie, né? Que é um livro de memórias,
e ao mesmo tempo nesse livro de memórias ele vai intercalando o gradativo avanço da doença da companheira dele. E esse livro começa de uma maneira muito, muito bonita, com eles jovens, inclusive a Marie-José Monzan, também jovem, né? E eles estão vivendo esse período da opressão, da colonização francesa na Argélia, e ele fala inclusive dos massacres que acontecem, ele vê um dos massacres acontecendo, né? E começa de uma maneira muito bonita falando dessa juventude deles lá, né? E ao mesmo tempo o livro é intercalado assim, com o gradativo avanço da doença e da perda da memória, né? Então, ao mesmo tempo, o livro ele é um livro de rememoração intercalado pela perda da memória. É um livro assim. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito tocado de novo, assim, né? E ele mandou o livro, eu escrevi para ele de um jeito muito desajeitadamente, né? Tentando dizer isso, que de novo eu encontrava uma imagem jovem dele, e essa imagem jovem dele era atravessada, né, pela perda da memória da Marianne, né? No final do livro ele diz assim como é que o amor iria se sustentar se a memória estava sendo corroída, né, pouco a pouco. Aí eu perguntei nessas trocas, né, de mensagens assim meio perdidas, né, eu perguntei se não era de novo alguma coisa ligada ao cinema que poderia repor a memória, né? Se puder repor a memória, poderia repor o amor também, né? Mas eu acho que ele achou essa pergunta um pouco grave demais, assim, né? E aí diz, sim, a gente vamos conversar sobre isso no próximo, né? Mais à frente eu disse, sim, vamos mesmo, vamos, né? E depois vamos conversar sobre esse livro depois, né? E esse encontro é o que não aconteceu. Bom, abrimos para comentários. Mostra a capa aí, Cláudia. Claudinha tá aqui. Acho que foi ideia de Oswaldo, foi? Foi. De Oswaldo. Deixa o pessoal não está falando nada. Comentar seu comentário, César. Mas tanto nessa passagem do Bar do Careca na Cachoeirinha, que ele comenta, quanto a do terreiro de Candomblé, que ele comenta no texto, né, que ele viu, depois ele escreve sobre isso. Eu me lembro assim desse Bar do Careca, eu acho que só estávamos eu, você e ele. Acho que não, né, sempre tinha muita gente, mas esse dia só estávamos você, eu e ele. E estava passando um jogo de futebol, não sei qual, acho que ele chega a comentar isso, né? Mas assim, o importante é que acabou a luz ali, né, no bairro todo, né? E ele achou isso, não sei se foi a primeira vez que ele tinha visto, que acabou no bar a luz e logo o pessoal trouxe vela, não sei o que, e tudo continuou como se não tivesse acontecido nada. A gente continuamos a conversar, tomando cerveja. E não sei se foi na conversa ou no texto, ele diz assim, a gente pode continuar o mundo sem a luz, né? Podemos continuar a viver sem luz, finalmente, assim. E essa história eu não me lembrava essa história que você contou, dele falar, as crianças estão vindo do cinema, mas tanto essa história quanto a outra que ele conta lá no Candomblé, isso só reafirma essa ideia que era dele, que ele tinha sobre o mundo, assim, e tal, mas que ele vivia essa experiência de, digamos assim, ele está vivendo aqui e sempre imaginando um filme, né? Sempre imaginando uma cena de um filme, né? Quando ele escreve sobre o Candomblé, ele fala literalmente, como é que
eu imaginei como é que, se eu estivesse fazendo um filme, como é que eu faria um filme dessa sessão, dessas pessoas entrando em transe. Um plano fechado não vai ser o suficiente para poder dar conta da doçura e, ao mesmo tempo, das pessoas lá em transe e tal. Talvez um plano aberto. Então, ele está escrevendo sobre uma experiência que ele viu, que não é um cinema, né? Mas filtrado pelos conceitos, pelas ideias do cinema. E é isso que ele, né, sempre dizia, um pouco, né, que a gente, essa ideia de que a gente não tem mais como separar o plano da vida real do plano que foi, né, do filme, do cinema, de uma forma geral, ampla. Né? Mas realmente essa passagem aí das luzes e do candomblé, que ele teve a oportunidade de escrever sobre isso, mas assim, fora o que ele não escreveu, né? O tempo todo nas nossas conversas é ele fazendo uma reflexão sobre esse mundo dentro e fora do cinema. Mas quem sabe vocês agora resolvam. Júlia, então. Não, eu tenho curiosidade de saber sobre o filme que ele tinha vontade de fazer com você e o Vansan na Amazônia. O André quer falar, mas isso aí é uma... Eu acho que foi nessa ideia, porque ele fez esse filme, Les Esprits du Kanembo, com o Alain Bessat, que é um antropólogo especialista lá dos Kanak, né? E, claro, nas nossas conversas e tal, ele sempre falava disso, como que era, porque a vontade, o desejo dele de fazer um filme sobre os povos indígenas na Amazônia e tal. E a gente chegou aí no café, começou a escrever, depois ele foi voltou junto com a Ginete Lavinha, eles, né, começaram a pensar realmente numa produção, escrevendo um roteiro. O filme que ele queria fazer era um filme sobre... Para ele, a coisa mais importante era, a partir do que ele tinha ouvido falar, do que ele conversou comigo, ele tinha lido o Eduardo Viveiros, em Constância da Alma Selvagem, olha que ele não é longe, né? Como eu li, era um cara do cinema. Então, assim, mas ele tinha essa sensibilidade incrível de ler e interessar. Ele achava que a questão mais importante para os povos indígenas naquela época era a questão da demarcação da terra indígena. Então ele queria fazer um filme sobre isso, como é que o Brasil estava, ele falava isso, devolvendo parte da terra que foi roubada, usurpiada pela invasão dos colonizadores hoje em dia. Aí ele queria, como a gente se conhecia e tal, ele queria fazer um filme a partir... Eu estava num processo de fazer um GT de identificação de uma terra indígena, ele queria fazer sobre isso, quer dizer, o tema seria isso, né? Mas, enfim, ele escreveu, mandou para mim, mas a gente nunca... Você estava demarcando. Ele me cobrou várias vezes, eu não tive tempo, e por isso que eu escrevo lá no final, lamento profundamente, devia ter parado de fazer alguma coisa na vida, dar aula, por exemplo, falar, vamos agora, porque dependia só de mim, como ele colocou, porque a Ginete tinha aquela, a produção, o dinheiro, e como eu li, claro, os filmes que ele queria fazer, ele tinha condições de achar dinheiro e tal, mas eu não tive essa sabedoria na época. André. Não, primeiro sim dizer, estou bem emocionado e achando super linda essa mesa, pro Comoli, de vocês três juntos aí, né? E me sentindo muito debitário disso tudo, né? A minha formação, enfim, o que vocês junto ao Comoli trouxeram, e depois fico lembrando assim, né? Eu 2001, depois 2005, né? E a gente nos deparando, assim, nós nos deparando com os filmes, né? Que estavam sendo exibidos, e tudo muito forte, intenso e muito, não sei, assim, eu não conhecia nada daquele universo dos filmes, né? Essa experiência muito forte dos filmes que ele trouxe, e também o modo de comentar esses filmes, tudo muito marcante para mim, muito formador, e depois como que esse pensamento
ele se enredou muito, né, com o próprio Fórum Doc, né, assim, como é que a coisa, esse pensamento junto aos filmes e com uma defesa de um certo cinema, como que isso está muito enredado com a experiência do Fórum Doc, e de fato concordo com o César, assim, o tanto que isso foi formador, assim, né, da nossa geração de alguma maneira. Mas eu fiquei pensando que além dessa coisa, né, da auto-mise-en-scène, da produção dos filmes, tem uma coisa que me marcou muito quando eu tomei contato com o pensamento do Comolli, que é essa coisa do reposicionamento muito radical que ele propõe para a figura do espectador, né? Eu acho que assim, essa ideia que ele trouxe do lugar do espectador, né, de perturbar esse lugar do espectador e de uma emancipação do espectador como sujeito, não só do olhar, mas um sujeito ativo por meio ali do pensamento, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com um projeto contra o espetáculo e um projeto emancipador do espectador, assim, né? Que é retirado desse lugar passivo, né? E eu estou lembrando disso muito também por causa da presença do Vincent aqui, e o quanto nos filmes do Vídeo nas Aldeias, nos filmes do Vincent, essas comunidades de cinema, elas se formam, e também os sujeitos que fazem os filmes, né, os coletivos indígenas, os realizadores indígenas, eles também se emancipam também como espectadores, assim, vendo as imagens e vendo o mundo por meio das imagens, né? Eu acho isso muito importante, talvez, assim, no pensamento do Comolli, né? Esse reposicionamento do lugar do espectador. E eu acho que isso tem tudo a ver também com esse lugar do Fórum Doc, assim, né? Eu também, ele não escreveu sobre isso, mas eu me lembro, falando de você, André, de uma festa que a gente fez na sua casa, você lembra disso? E ele chegou, foi muito engraçado, que alguém chegou com uma caixa fechada, assim, de garrafas, né? Várias garrafas. E ele achou que era vinho normal, né? Um francês e tudo. Mas era uma garrafa de cachaça, né? Eram várias garrafas de cachaça. Não sei se ele levou essas garrafas ou se a gente tomou ela lá, mas eram umas 6 ou 8 garrafas de cachaça numa festa. Tomou boa parte delas nas caipirinhas, que ele adorava, né? Só para dizer que a gente republicou o Cinema Contra Espetáculo como apresentação do catálogo, assim, também, claro, fazendo parte de reviver e reexperimentar, né, o pensamento do Comolli. E é impressionante como é tão atual, né, assim, como nunca, talvez, esse texto, né, assim, e tudo que dele pode reverberar, e esse contra-cinema, né, que eu acho que a gente experimenta por esse filme, por exemplo, né, onde a filosofia dos Kanak, o texto, né, tá na frente, a reflexão dele como cineasta está totalmente imbricada na reflexão, né, do Sami, de todos eles lá, enfim, e pensar que nós nunca precisamos tanto, continuamos precisando tanto desse contra-cinema, como, por exemplo, o cinema que o André acabou de citar, o cinema que o Vincent faz, né, juntar os índios também totalmente tributário da experiência indígena, do pensamento indígena, né, e dos filmes que ele próprio faz, né, que são contra-cinemas no sentido de levantar uma contra-história, né. Só esse comentário. Então, esse texto tem a ver com isso, assim. Nunca foi tão atual, eu acho. Posso fazer um comentário? Não, só isso que a André falou me lembrou de um trecho, dá vontade de ficar só citando na entrevista, porque é tão legal, né? Ele estava tão movido assim pela realização desse filme que a gente acabou de ver, né? A gente conversou com ele acho que poucos meses depois do lançamento.
E muito daquilo que a gente lê nos textos dele aparece aqui encarnado, assim, né? Concretizado, refletido a partir da realização mesmo e dos desafios e questões que se colocaram para ele naquele momento. E daí tem um momento em que isso, uma proposta de cinema aparece aqui, né, claro, referida a essa realização específica, muito articulada a isso, à liberdade do espectador, tal como você está dizendo, André. Queria citar esse trechinho. Bom, deixa eu ver por onde começar aqui. Apliquei em todos os casos um único princípio. Ele estava se referindo a uma pergunta nossa de qual que seria a diferença entre fazer um filme sobre os Kanaks e um filme sobre um político da extrema-direita como Jean-Marie Le Pen, né? Porque vários dos filmes do Comolli nos anos 90 se dedicaram a essa tarefa difícil de filmar a direita, né? A extrema-direita na França, a Frente Nacional, enfim. Então ele diz que apesar das diferenças, que eram muitas, ele aplicou em todos os casos um único princípio, que cada pessoa filmada encontra sempre aberta a possibilidade de tomar a cena, até mesmo o filme, para fazer a sua cena, o seu filme. O importante para mim é que a operação cinematográfica seja realmente compartilhada, que o poder que o fato de filmar cria possa ser tomado pela pessoa filmada. Dito de outra forma, que o desejo do filme não apareça somente de um lado, o da realização, mas dos dois lados da câmera. Há entre aqueles que são filmados, eu penso, um desejo de filme tão grande, se não maior, quanto o desejo daqueles que filmam. Como propor aos Kanaks um tipo de filme que se torne um filme deles? Está sublinhado, né? E ele próprio responde, simplesmente associando-os estreitamente a tudo que se passa, filmando-os na sua língua. Foi a primeira vez que isso me aconteceu, ele comenta entre parênteses, né? É a primeira vez que ele faz câmera também, né? Ele diz aqui. Filmando suas narrativas, suas relações e deixando o dispositivo cinematográfico bem aberto, bem poroso, para que cada um possa percebê-lo como próximo, à sua mão. Dito de outro modo, minha preocupação é que cada um, bom ou mau, apareça no filme segundo sua própria mise-en-scène, colocando na frente aquilo que, conscientemente ou não, ele acredita ser bom para ele, sendo, em suma, o melhor possível. Por quê? Simplesmente para que o espectador tenha a possibilidade de avaliar cada personagem, suas qualidades ou não qualidades. A liberdade do espectador está ligada à afirmação livre dos personagens. Eu diria ainda, para mim, isso aqui vai ao encontro do que o Rubim disse no começo, para mim o cinema é profundamente igualitário. Um corpo equivale a outro corpo para a câmera. Todos os corpos são, se assim posso dizer, igualmente singulares, igualmente distintos, igualmente únicos. Trata-se, então, de proceder de tal forma que esses corpos possam se desdobrar para nos fazer entrar em contato com a subjetividade da qual eles são a expressão visível. Como que tudo aparece aqui, de algum modo, enfim, relacionado. Mas quase em todas as respostas às questões que a gente coloca, a questão do espectador retorna. Mesmo que a gente não estivesse perguntando sobre isso, é a preocupação central para ele. Central, né? Eu ia ler um trechinho e pedir para a Claudinha comentar, ela já leu o trecho. Eu vou acrescentar um outro e pedir para ela comentar. Tá. Não, mas você tem toda a razão, André. E para mim, no pensamento dele, tem uma coisa que ele repete sempre nos textos escritos. A alma do cinema e do espectador está nessa ideia de que o espectador ele deve acreditar naquilo que ele está vendo e duvidar ao mesmo tempo, né? Então, mesmo no cinema de ficção ou de documentário, nesse sentido, para ele não há essa distinção, né? Porque, mais de uma vez, ele fala, mesmo na ficção, tem um documentário porque você está filmando corpos de atores e tal, né? Eu acho que até o Coutinho depois tenta, né, explorar um pouco essa ideia nos filmes dele. Mas o que eu ia lembrar, o que eu estava lembrando um pouco, eu não me esqueço disso, que nessa sessão do Fórum Doc, numa delas, o Comolli entrou para ver uma sessão do Coutinho, que é o fim e o princípio. Ele viu a primeira vez aqui.
E ele saiu não gostando muito do filme. Eu acho que tem a ver um pouco também por causa da língua, né? Um filme sem legenda, difícil, falado pelos personagens do Nordeste e tal. Mas uma coisa que ele, como eu falei, ele citava o Coutinho como um dos maiores cineastas e tal, mas ele incomodava muito como que no cinema do Coutinho as palavras eram cortadas. Por causa disso, porque ele achava que os personagens precisavam ir além, ser menos controlados pelo diretor. Nesse filme daqui a gente vê isso, né? O tempo de fala dos personagens, ou do diálogo entre eles, que tem uma hora que ele coloca dois falando, né? É extremamente longo, né? E isso aparece nos outros filmes sobre a extrema-direita na França também. Mesmo filmando inimigo, ele deixa o inimigo falar, né? Sim. E não coloca nenhum comentário sobre a fala desse inimigo, né? E ele acha que essa é uma forma que deve, como você leu bem aí, ser usada para qualquer tipo de cinema, de qualquer... Seja qual for o sujeito. Seja qual for o sujeito. Seja um sujeito com o qual eu concordo, eu admiro, eu acho... para ele, todo sujeito filmado é um sujeito também crítico de pensamento, assim como é o espectador, né? Enfim. Eu ia pedir para a Claudinha comentar esse trecho, que hoje eu falei com ela no catálogo, tá na página 80, numa das entrevistas, que ele diz assim, o sujeito falante sabe, sem dúvida nenhuma, se aquele ao qual ele dirige a palavra está escutando ou não. A escuta é aquilo que constrói a palavra escutada. A escuta é relação ativa e não passiva. Tem tudo a ver com o que o Rubem acaba de falar, né? Inclusive, quando a gente perguntou para ele sobre a presença do, como é que ele chama? Michel Chanson, que era o mediador, o interlocutor de todos os filmes feitos em Marsella, né, com a extrema-direita. Tinha sempre alguém, enfim, disposto a ouvir, né, os políticos de direita, aquelas figuras que ele filmava nos filmes lá em Marsella, e ele comentava isso, que ele achava que a crise, que o fascismo, a ameaça fascista e a crise da política na França era uma crise, ou na Europa a gente poderia pensar, e no Brasil, né, era uma crise da palavra política, né? Que havia um déficit de escuta e que a escuta era fundamental, assim. Então, de certa forma, no cinema ele praticava isso, mesmo nos filmes feitos sobre os adversários, né? Sobre aqueles que ele desejava, como ele diz, filmar para melhor compreender para melhor combater, né? Ele praticava essa coisa de uma escuta em cena, né? Que é a escuta do Michel Chanson, tal como a gente vê aqui a escuta do Sami, né? Em muitas situações. É bonito como ele conta que os Kanaks se apropriaram assim, do filme, nesse sentido de que ele fez 2 longos períodos de filmagem, né? E um intervalo entre os 2 períodos, e que daí, de um período a outro, a ideia de filme que eles desejavam, né, apareceu com força, e que essa ideia tinha a ver com essa retomada dos passos do Antoine, né, sobretudo pelo filho mais novo, que é o Sam. E em muitas situações é isso que acontece, né? Eles, enfim, encontram diferentes interlocutores e o Sam está ali à escuta, né? É muito claro, falando também às vezes, enfim, mas tem essa coisa da escuta que é importantíssima. Ele, inclusive, tematiza isso para o espectador também, né? Ele diz que o espectador é aquele que tem a chance, hoje em dia cada vez mais rara, de ficar em silêncio, né? Frente a um filme, escutando. É bonito, é uma das obsessões, essa questão da escuta também, né? Isso, eu sempre pensava assim, coitado dos montadores, assim, ouvindo Comolli falar, porque a boa montagem é uma montagem, enfim, a gente sempre pensa numa montagem
que os planos passam de um para o outro de forma a não dar ao espectador essa, né, enfim, que passa como se fosse uma música completa e tal. E o Comolli sempre problematizava isso. Eu lembro que uma vez que ele chegou de uma viagem, não sei de onde, que ele estava vindo para cá, ele falou, eu caí na bobagem de ver no avião um filme desses que tem por aí. E eu contei, fiz questão de contar a duração dos planos. Aí era aqueles planos curtíssimos, duravam 7 segundos. Que, né, esse era o cinema de espetáculo que ele combatia de forma tão radical, né? Então, eu sou completamente assim, quando eu viciado pela leitura, pela visão do Comolli de cinema, né? Quando eu vejo um filme que tem um corte pequeno demais e que não se justifica, eu já fico completamente incomodado. Por quê? Por causa disso. Porque, poxa, não deixou o cara falar, terminar o que ele tinha para dizer. Ou, mesmo que não seja um filme de fala, que seja, né, uma paisagem, um espaço vazio, que tem um tempo necessário para que ele seja expressivo para o espectador, né? Então, aqueles planos curtíssimos que não dá tempo de respirar. Eu acho que era muito isso. E que o Comolli tentou fazer nos filmes dele, né? Por isso que talvez seja muito chato, porque o espectador contemporâneo cada vez é mais um espectador sem paciência para poder ouvir, escutar, né, ou apreciar um plano, numa paisagem, né? Mas eu acho que, com toda certeza, ele foi... Então, um filme de 3 horas hoje, né, é difícil a gente ter filmes longos, né? Por isso que o Comolli, não sei, estou pensando nisso aqui agora, que ele gostava tanto dos filmes do Ang Bing, né? Ou os filmes do Claude Lanzmann, né? Que dura 10 horas, o Rich Pain, ele sempre falava desses filmes. Os filmes têm que fazer, para voltar, tem que fazer o espectador sofrer também, não só se divertir. Ele sempre falava nisso. Eu só queria agradecer por essa sessão. Foi lindo assistir esse filme e a gente se sente tão perto, né, do que a gente faz, né? Eu sempre digo que o Fórum Doc é a minha escola de cinema, pelo menos um momento para pensar algumas coisas sobre o cinema que a gente faz de forma tão intuitiva, totalmente, e ter esse momento de reflexão, né? Por exemplo, e eu que não leio quase nada, não é? Fiquei super curioso de ler essa entrevista do Comolli na Devires, né? Sim. Você acabou de falar, e falando entre a relação do que filme e que é filmado, e essa relação que se inverte, que é apropriado por quem é filmado, essas coisas são realmente fascinantes. Então eu queria super agradecer essa conversa, essa sessão, saber um pouquinho mais sobre o Comolli, por exemplo, saber que eu não sabia nada disso, dele ter nascido na Algéria e ter vivido essa resistência anticolonial, essa guerra brutal, não é, que talvez, sem dúvida, foi marcante, né, na formação dele, né? E também dizer que o Vini das Aldeias não foi só uma escola de cinema para os índios, foi uma escola para mim mesmo e para... Você fala do cinema do Vansan, mas o cinema do Vansan é o cinema da Tita, é o cinema do Ernesto, é o cinema do Tiago, enfim, de todas as pessoas que passaram
que comungaram desse fazer, sem que ninguém tivesse ensinado nada para ninguém, mas o fazer junto, né, que fez essa escola, né? E, enfim, fico muito feliz de estar aqui, estar participando disso e de ter visto esse filme, não é? E obrigado a vocês. Obrigado a você, Ivanção. Acho que o Fórum Doc talvez seja essa marca nossa mesmo, de ter essa insistência e ter esses amigos de longa data como você. Como ali foi por um tempo, né? Mas a gente continua. Posso falar Só dizer que está também no catálogo. Eu e o Rubinho fizemos 2 entrevistas com ele, separadas por 10 anos. Daí no catálogo a gente editou trechos das 2, no catálogo desse Fórum Doc, nessa homenagem, né? Não sei se o César quer falar primeiro. Só para lembrar, né, Vansan, que nesse mesmo número da Devires, que tem o texto como li, e aí eu faço a apresentação da revista e eu lembro essa cena tão bonita, né, do Corumbiara, que é quando a equipe encontra a Tiramantu, que para mim permanece a cena, assim, uma das mais potentes do cinema, porque a gente fala de como é que o dois deve partilhar uma cena, né? E é aquela sequência tão bonita que a câmera está chegando, mas ela pega e faz aquele gesto, assim, que eu não sei o que significa, mas, né, dá uma soprada, assim, da equipe, né? Dizer que como que esses 2 movimentos se encontram, né? Quem está filmando e buscando o outro precisa sustentar esse tempo. A câmera vai chegando pertinho, vai ter quase um toque, não tem, é bom que não tenha. Que tenha outro e que não tenha toque. Mas ela sopra, né? Eu imagino na minha cabeça, ela está meio que tirando o mal e vai receber o cinema. Uma das coisas mais bonitas, eu acho. Assim, sabe? Eu acho que é uma espécie de uma cena inaugural dessa outra maneira com que o cinema enfrentou essa fratura entre nós e eles, né? Os brancos e os indígenas. Permanece para mim uma espécie de cena admirável. A cena documentária, uma das mais admiráveis. Não por coincidência está aqui, né? Então, só para lembrar você que dessa sequência tão bonita, né? Não, eu estou achando essa sessão belíssima, assim, estou emocionado também, como vários devem estar. E estou sentindo aqui como que essas 2 visitas do Comoli, né, em 2001, depois 2005, foram muito determinantes, assim, para tudo que aconteceu comigo depois, assim, em termos de relação com o cinema, né? Nessa segunda visita em 2005, eu estava no mestrado, né, fazendo um projeto orientado pelo César, e eu fiquei tão, assim, interessado por tudo isso. Ainda não tinha uma tradução, né, em brasileiro, nem em português, assim, do Comoli, que eu comecei a ler os textos do Comoli em francês mesmo, assim, mesmo que eu não tivesse um acesso completo, assim. E na minha dissertação foi muito determinante, assim, tudo aquilo que eu fui descobrindo muito lentamente, assim. E naquela época foi uma distinção muito interessante, assim, né, em relação a essa questão do real, e que me marcou muito, né, porque quando a gente fala assim do risco do real, parece, numa leitura assim muito rápida, assim, a gente pode achar que ele está dizendo assim como se o cinema conseguisse nos entregar um real, assim, como se o cinema fosse tivesse uma espécie de transparência, assim. E eu achei interessante nessa altura porque ele faz uma distinção, né, entre o que é o real como algo assim um pouco do modo inalcançável, né, como algo que talvez só pudesse vir do fora, né, do extracampo, assim, como o César já falou, né, no início. Mas ele fala da realidade, né?
que como que cada pessoa, né, nessa auto-mise-en-scène, ela traz, de certa maneira, uma realidade, né, uma versão desse real. E isso já foi um pouco dito aqui, né, como que nesses filmes ele faz sempre questão de colocar esses diálogos, né, nos Escritos do Cognambu tem o Sami que tá, e o Alban Ben-Sar, que estão sempre sendo esses mediadores, né, esses escutantes, né. E através desse choque de realidades, ele fala muito disso, assim, nos textos, né, do choque de representações. Cada pessoa traz a sua representação. E à medida que essas representações entram em choque, né, elas se friccionam, é aí que é possível o cinema fazer emergir alguma coisa desse real, né, que é inalcançável, como se fossem assim umas centelhas, né? Não é uma visão completa do real, mas é uma espécie de um choque assim que faz vir essa centelha que logo de certa maneira se apaga, né? Mas isso aí nos filmes do Vincent a gente vê muito isso, né? Na cena que o César cita, esse choque de representações, esse choque de realidades, né? E que justamente é o que questiona uma ideia, né, que apoia muito essa ideia da verossimilhança, né, como se uma grande representação do real, né, pudesse nos fazer de alguma forma ter um acesso privilegiado a esse real, né. Para ele, como ali, eu acho que isso é impossível, né. Então isso para mim, né, nesse momento foi muito importante, né, no estudo que eu estava fazendo sobre o Globo Repórter, né, dos primórdios, né, do Globo Repórter dos cineastas. Eu acho que foi uma das a gente vai escrevendo e vai aprendendo coisas, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que na época eu aprendi, que eu intuí, que eu senti, assim. E depois, também não por acaso, fui estudar, algum tempo depois, os filmes do Pedro Costa, né? Que, obviamente, devido a essa sessão que o Rubinho comenta, né? Do Pedro Costa, do Quarto da Wanda, lá na Escola de Belas Artes, né? Aquela sessão assim, interminável e muito marcante, né? Então, enfim, só movido por uma certa emoção assim, do momento, né? Por sentir também que para mim, essa presença do Comolli e toda essa circulação dos textos e dos filmes dele me emocionam muito, assim, então eu quis dizer alguma coisa também. Contribui um pouco, assim, para esse momento bonito. Então, obrigado a todos. Obrigada a você. Encerramos, né? Gente, então, agradecemos muito a escuta, as participações, muito bonito, emocionante mesmo. Enfim, compartilhado, né? A nossa admiração e a força aí do pensamento como ele entre a gente mesmo. E, bom, o Fórum Doc continua, não é? A programação acho que todo mundo tem e boa noite para todos.